Agora, eu acho que tem algumas coisas que eu acho importantes a gente destacar. Tem erros do Jorge Jesus, estamos tratando disso desde ontem. Sim. O João vive falando da nossa arrogância futebolística. É verdade, PVC. Aí o dia inteiro eu ouço assim, pô, mas ele perdeu 2x0 para um time que é um time muito fraco. Não, é um time forte o suficiente para fazer 2x0 no Flamengo. Ele é forte o suficiente para fazer 2x0 no Flamengo. Ele estava numa situação muito delicada na fase de grupos da Libertadores, trocou de técnico. O Ismael Rescalvo foi o técnico que ganhou do Cruzeiro no Mineirão. Ganhou do Cruzeiro na última rodada. Eu e o Zinho estávamos lá no Mineirão. No Campeonato Equatoriano não vem bem, é 7º colocado, mas também está claro que a prioridade do time esse lance para mim é muito emblemático. Por quê? Porque aquilo que a gente falou no jogo contra o Goiás, e eu disse assim, o time foi muito bem, atuação impecável, mas precisa ter ajustes. Por que precisa de ajustes? Porque o time sobe a marcação e abre espaço nas costas dos laterais. É ótimo você subir, só que você vai deixar espaço, por quê? Porque o time não estava habituado a jogar assim. Tem uma transformação de filosofia, tem uma mudança de sistema tático, uma mudança de técnico, não só do técnico, do sistema, da maneira de jogar no meio da temporada. Isso implica risco. O Flamengo tem um risco da mudança. A mudança não foi feita para ganhar do Emelec nas oitavas de final. A mudança foi para ganhar torneios nacionais e internacionais nos próximos anos. Isso o Flamengo precisa. O Flamengo tem um ambiente que parece um time na fila há 20 anos, só que o Flamengo não está na fila há 20 anos. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil em 2013, o Fluminense não ganha nada desde 2012. O Flamengo foi campeão brasileiro em 2009, o São Paulo não ganha o brasileiro desde 2008. Não é essa fila desse tamanho para ter essa ansiedade que existe e que atrapalha. Vou tocar nos pontos do Jorge Jesus, já. Robson Caetano falou uma coisa hoje cedo aqui na redação que para mim é muito tocante. Ele falou, cara, atleta de alto nível, na hora da competição, tem que ser divertido. Como é que vai ser divertido se você sai para São Paulo e o cara te aborda no saguão do aeroporto, te xingando de tudo quanto é nome, e quando você volta do jogo, você entra no saguão do hotel e o cara te xinga de tudo quanto é nome. E te aborda dizendo assim, olha aqui, põe o dedo na cara. Não dá para ser divertido. Então tem uma questão do Flamengo que é o Flamengo. Falei lá atrás, Jorge Jesus vai ser muito bom se o Flamengo tiver com ele a paciência que o Benfica teve. Ontem, para mim, o grande erro, na minha opinião, não foi o Rafinha. O grande erro foi o Cuéllar fora. Por quê? Ele foi pisar num terreno que não conhece a Libertadores. Então ele poderia ter ido com um time mais conservador. Deixa eu ver onde eu tô pisando. E aí eu vou impor meu estilo. É isso aí. Zinho? Queremos ouvi-lo, Tetra. Primeiro, assim, desejar essa cirurgia que está acontecendo, né? Do Diego, que seja a melhor possível aí, né? Dentro das circunstâncias. O Diego deve ficar mais ou menos aí uma previsão de 4 meses, ou seja, esse ano difícil, né? Só para o retorno. Um atleta profissional que merece todo o nosso respeito, se cuida muito, eu espero uma recuperação maravilhosa para ele, né? Todo o apoio aí para o Diego. Em relação ao jogo que nós trabalhamos junto, aquilo que a gente falou, né? Eu concordo quase com tudo que o PVC falou, só a questão do Rafinha, que eu acho que também não deveria jogar na função que jogou, né? O Rafinha foi contratado por uma carência muito grande das laterais. A gente fez uma enquete aqui, o Quesada que levantou isso, e eu fiquei lembrando hoje, Quesada. Você falou assim, olha, o Flamengo agora com o Felipe Luiz não vai ter os dois, pelo menos dos 10 maiores clubes no mundo, né? Entre 10, assim, o Flamengo não estaria com os 2 melhores laterais? Uma dupla direita e esquerda. Então, assim... A melhor dupla de laterais. Então, assim, eu não começaria com o Rafinha adiantado, para mim foi uma surpresa, mas, assim, o Jorge Jesus que está ali, está montando, está observando, acho que o Rafinha ficou um pouquinho perdido, né? Ele ainda não está no ritmo, ele pode até atuar, como a gente falou, com mais treinamento, com mais conhecimento, com mais encaixe. O próprio Jorge Jesus, que é bom treinador, ajustando essa equipe, pode até utilizar. O Flamengo há pouco tempo estava jogando com Trauco e René, com Rodinei e Pará. Alguns treinadores fizeram isso no Flamengo.
né? Se não me engano, não sei se foi o Barbieri ou foi O Zé Ricardo Zé foi o primeiro, Ricardo. depois o Barbieri chegou fazendo. Foi muito criticado, mas até jogou. Eu acho. Então o que você falou. Eu acho que o Rafinha pode jogar, ele tem qualidade para isso. É um jogador muito técnico. Só que para uma decisão, para um jogo tão específico, acho que foi equivocado. Ah, tá falando porque perdeu. Não, nós falamos antes, na transmissão, que foi uma surpresa. Sim. Eu fiz esse comentário. O Flamengo perdeu só por causa disso? Não. Eu concordo com o PVC e falei isso nos meus comentários até no Central Fox. Eu iria com os dois, com o Edjá e Arão. Né? Se o Flamengo, ele está começando um trabalho no Flamengo, então você tem que partir de uma base que tem e você vai mexendo nas peças. Você vai, aqui eu estou no treinamento ajustando, prefiro jogar assim. Ele mudou um sistema de jogo, os jogadores estão se acostumando com isso, o Flamengo está ficando muito exposto. Até não funcionou tanto ofensivamente, mas funcionou em alguns jogos, principalmente o jogo do Goiás, né? Que foram poucos jogos também. Mas fica exposto, porque ele traz um volante e só um que ele joga, no caso foi o Arão, traz para fazer uma linha de 3 com os zagueiros e libera os dois laterais ao mesmo tempo, mas quando perde essa bola, que acontece o erro, essas bolas são logo lançadas nas costas dos laterais. E ainda não está ajustado os zagueiros saírem para marcar os jogadores de lado. Então, isso leva um tempo. O Flamengo exposto perdeu para um time que, para mim, é bem limitado. Por isso, a minha fala de destaque. Eu estou acreditando na recuperação do Flamengo, desde que a prioridade do ano é esse jogo. Com todo respeito ao clássico contra o Botafogo, ao Campeonato Brasileiro, mas o jogo do ano do Flamengo virou esse jogo contra o Emelec. Sim. Né? Então, assim, o favoritismo que o Flamengo tem, o potencial que o Flamengo tem, não é essa, qual é a palavra que vocês usam? Soberba, não? Arrogância? Arrogância. Não é isso. Eu estou analisando o time do Emelec. Eu fiz jogo contra o Cruzeiro, fiz jogo contra o Flamengo. Por incrível que pareça, ele ganhou os dois. Ganhou os dois. E eu narrei os dois ao seu lado. Nós narramos, nós estávamos juntos. Então, assim, mas eu achei, tem um Angulo ali na frente. O Godoy fez o gol, né? Isso. O Godoy jogou bem, né? Jogou bem, aquele cara que vem aqui atrás, que marca muito e sai como elemento surpresa. Os dois meninos do lado. O Godoy foi bem, inclusive, em toda a rodada, né? Tudo que é Godoy foi bem. Mas assim, eu acho o time do Flamengo melhor. Já tem aí 55 mil ingressos. 55 mil vendidos. A torcida do Flamengo é o momento de mostrar a força da nação rubro-negra. Nesse momento, continuar junto e mais junto. Não adianta fazer pressão em treino, não adianta fazer pressão em aeroporto, que não é o verdadeiro torcedor que vai ali. Mas esses vândalos também deixar um pouco, esquecer isso e pensar no jogo de quarta-feira, que o Flamengo com Diego Alves, Rafinha, Léo, ou Caio, Pedro, ou Pablo Mari, Rodrigo Caio, Trauco René, Cuejá Arão, Berril, Gerson e Bruno Henrique na esquerda, não lá enfiado. E o Gabigol como referência, eu acho que é um time que tem todas as condições, com o apoio da torcida, com a atmosfera que vai estar o Maracanã, para reverter. Tá falando de 3-0. Primeiro faz um gol. Primeiro tem que fazer o primeiro gol, né? E bota uma pressão, né? Agora, para isso, por isso que eu tô falando de jogar com... mas vai jogar agora com os dois volantes? O Arão, ele sai como um segundo homem. Arão é um volante ofensivo. Mas você tem que ter uma organização defensiva, porque o forte desse time, a gente viu ontem, é a velocidade com esses jogadores de lado. É um contra-ataque, é marcar muito. Eles jogaram em casa, né? Fizeram uma linha de 4, uma linha de 5 na frente, só com o Angulo um pouquinho à frente, que voltava para marcar. E eles vão fazer esse ferrolho no Maracanã. E vão ficar prontinho para um contra-ataque. E a situação muito confortável. O Jorge Jesus, com toda a sua capacidade, errou muito. Errou tudo que tinha que errar ontem. Acho que ele tem capacidade para organizar, não inventar muito. Vai para o mais simples, com o bom elenco que o Flamengo tem condição. Agora, com essa atmosfera que tem que ser criada. E aí, Quesada? Dá? Não, dá, porque é o Flamengo, tem qualidade, tem um técnico que quando não inventa a gente pode confiar. A escalação que o Zinho deu aqui, eu acho que deveria ter sido a escalação de ontem. Rafinha jogando na posição dele e o Berril entrando para ter velocidade.
E aí eu teria jogado com uma postura não defensiva, né? Porque você vai falar em jogar em postura defensiva, os caras já tá defendendo esquema retranqueiro, é contra o Jesus, que é um cara que gosta de atacar. Não. Eu repito, eu tenho falado isso, meu comentário, até meu último comentário em vida, eu vou falar. O futebol de um time tem que ser organizado na defesa, no meio-campo e no ataque. Não adianta você só ser defensivo, porque você perde o DNA ofensivo. Não adianta você ir como um kamikaze, ser ofensivo contra o adversário e largar nas costas dos zagueiros e dos laterais a marcação sem que ninguém dê combate. Isso é básico. Os grandes times do mundo podem jogar no esquema que for. 4-4-2, 4-3-3, 3-3-1, como jogava o Barcelona na época do Romário. Todos times organizados na defesa, no meio-campo e no ataque. O time do Flamengo não é um time organizado. Aí vai a defesa que eu faço do Jesus. Pouquíssimo tempo para ele organizar. Ontem foi o 5º jogo, Quesada. Só que aí é que tá. O cara, a gente não tem que ensinar o Jesus a fazer, né? Se ele tá vindo... Porque a gente fala da nossa petulância, ele foi petulante ontem também. O Jesus foi arrogante? Né? Bom, ele vai jogar contra o Emelec com essa formação, sem ter testado essa formação? Ele foi arrogante. Isso daí não é arrogância? É arrogância. Isso é pior do que o Quesada chegar aqui e falar que o Flamengo já está na final da Libertadores. Porque eu posso falar. Você falou que já está na semifinal. Não, já está na final. Para mim, o Flamengo já é campeão da Libertadores. Eu posso falar o que eu quiser. O Jesus não pode inventar o Rafinha, cara, naquela posição. De onde ele tirou essa famigerada ideia? Alguém pode dizer? O PVC, o Rafinha já jogou nessa função no Bayern de Munique? Jogou com 3 zagueiros na linha de 4 homens no meio campo. Tinha Schweinsteiger no time, né? Ele não foi ponta direita no lugar do Robin. Quem era o lateral direito, o PVC? Então, tinha Schweinsteiger, tinha... Felipe Lá e depois time super montado, Felipe é diferente. Quantas vezes o treinador não o treinou nessa posição? Vamos por partes aqui. Eu acho que eu não acho que ele acertou nesse aspecto. Eu acho que o Rafinha foi muito mal tecnicamente. Tecnicamente. Talvez ele fosse mal tecnicamente na lateral direita, talvez tenha sido agravado a falta de hábito, como disse o Zinho, de jogar numa função falta que não de ritmo habituado. Um pouquinho, né, PVC? Pode ter perdido confiança e ter ido mal tecnicamente em função Ficou muito disso. de costas. Agora, eu acho que tem um outro aspecto dessa história do Rafinha, a parte o erro do Jesus. Eu teria ido, também estou sendo um pouco profeta do acontecido, porque também é mais fácil analisar depois. Na hora que eu vi a escalação, eu falei... Pô, ele teve uma sacada. Foi o que eu pensei. Por quê? Porque eu tava pensando nele escalar o Lincoln e o Bruno Henrique na ponta, e ele não tá pensando no Bruno Henrique na ponta, ele tá pensando no Bruno Henrique como atacante. Onde terminou como segundo volante. Ou dele escalar os 2 volantes, Cuéllar e Arão, que eu acho hoje que é o que eu faria, né? Cuéllar, Arão e o Diego de segundo atacante, com o Bruno Henrique numa ponta, porque o Diego jogou de segundo avançado, na palavra do Jorge Jesus, contra o Corinthians em Itaquera. Então você faria uma linha de 4 homens, com Gerson, Cuéllar, Gerson, Ilharão, Cuéllar e Bruno Henrique, Diego e Gabriel. Você deixaria um time com o mesmo desenho tático, mas com características diferentes. Quando ele colocou o Rafinha, eu falei, pô, o Rafinha jogou assim no Bahia, pode ser. Não foi. Não. Então, hoje, olhando o Profeta do Acontecido, tinha que ter sido o time conservador. Gerson, Arão, Cuéllar, Bruno Henrique, Diego e Gabriel. E o Diego mudava de posição com o Bruno Henrique, inclusive, põe o Bruno Henrique por dentro para jogar mais perto do Gabriel. Era o time para sentir o terreno. Acho que é o time mais correto. Isto à parte. Quando a gente vê essa polivalência nos campeonatos da Europa... Eu falo assim, os caras são incríveis, né? Eles fazem múltiplas funções. O Sérgio Roberto no Barcelona é lateral, é ponta direita, é primeiro volante, é segundo volante. Faz bem feito, né? Então, tudo bem que você tem que é o grande problema do futebol brasileiro. O grande problema do futebol brasileiro não é o técnico brasileiro ou o estrangeiro. Técnico não tem nacionalidade, ele tem competência ou não tem. O grande problema é que a gente aposta e cobra o resultado depois de 5 jogos. O Jorge Jesus está no 5º jogo. O Gareca foi demitido do Palmeiras depois de 13 jogos. Podia ser rebaixado, então foi demitido, claro. Então demite. Só que aí você vai descobrir depois. Nossa, o Gareca levou a seleção peruana para a Copa do Mundo depois de 36 anos? Será que ele era bom técnico? Ele foi Claro finalista que da era. Copa América. Claro que era bom técnico. Agora, o Brasil a gente queima todo mundo a todo tempo. Como disse o Sampaoli em maio. O PVC. O Sampaoli em maio disse assim... O difícil trabalhar no Brasil
Por quê? O culpado a gente sempre sabe quem é. É o cara que está sentado no banco de reservas ou no outro. Ontem o Rafinha deu uma entrevista, eu fiquei preocupado com o Rafinha. Que o Rafinha, ele estava... Parece que ele não entendeu bem onde ele está, né? Que ele está jogando no Flamengo. Ontem ele falou assim, não, mas os caras só chegaram 2 vezes mesmo com perigo quando eles fizeram os gols. Pior ainda, né? Porque não foi bem assim, né? Eles tiveram outras oportunidades. Mas reduzir as oportunidades a apenas 2 dos 2 gols do Emelec, não foi bem assim, né? O Emelec teve outras oportunidades. Agora, se a gente reduzir só esses 2 lances, então o Flamengo perdeu para um time que só teve 2 chances reais e teve 100% de aproveitamento? Se eu não estou enganado, só teve 2 chances. Ele teve 3 chutes ao gol. 3 chutes no gol. Então eu estou dizendo, mas não dá 100%. Mas o terceiro Não, tudo bem. O Diego Alves defendeu com tranquilidade. Tá, mas não deu 100%. Isso que eu estou dizendo, não foram só esses 2 chutes. Sim. Teve mais um. Teve mais um. Tá, então foram 3. Isso, ó. Mas o aproveitamento é maravilhoso. Mas na verdade, o que acho que assim, a entrevista do Rafinha é o seguinte: enquanto tinha os 11 contra 11, o Emelec realmente se limitou a baixar sua linha de marcação, né, bloquear, fazer esse sistema do 4-5-1 e não agrediu o Flamengo. E o Flamengo não infiltrava. E o Flamengo, aí a produção do Flamengo foi ruim. Acho que muito pela escolha do sistema tático. Porque o que acontece? É a minha visão. Ele abre o Léo Duarte de um lado e o Rodrigo Caio e puxa o Arão como um terceiro para saída de bola. E espeta o Rafinha com o Rodinei com o René na frente. Só que nesse lado já está o Gerson e já tinha o Rafinha, que às vezes entrava. Na verdade, de armador, só tinha o Diego no meio. Para 5 jogadores na marcação ali. O Flamengo não encontrou. Não encontrou espaço. Né? O Gabigol foi o que mais conseguiu uma finalização. Bruno Henrique centralizado facilitou ainda mais essa marcação. O Flamengo finalizou muito pouco. Né? Acho que a escolha do esquema tático, como o PVC falou, a mudança de esquema tático, não é nem de treinador, de esquema tático, ainda não está ajustada e é no meio da competição. Eu acho que tem que dar o tempo de trabalho para ele, independente do resultado. Eu acho que tem que dar o tempo de trabalho para o Jorge Jesus. Ele é bom treinador, não foi a escolha, né, independente. Eu acredito ainda na classificação. Você tocou num ponto importante. Agora tem que deixar o cara trabalhar, porque é um sistema de jogo que ele quer montar. E aí fazer esse ajuste que você quer. Defensivo com o ofensivo. A tua leitura é perfeita. O que eu estou dizendo é outra coisa. O Flamengo perdeu para um time que chutou 2 vezes contra o gol. É verdade. Rafinha, aí, assim, e aí nas 2 vezes os caras conseguiram fazer o gol. Quando ele foi expulso o Jorge Jesus fez as alterações. Sim. Aí teve a infelicidade da lesão do Diego, que o Diego estava fazendo a função agora já quase com de volante, porque ele colocou o Lucas Silva, né? Ele colocou o Lincoln e colocou o Cuejá aqui porque o Arão tinha cartão. Mas com a saída do Diego, quem teve que recuar para fazer essa função de armador foi o Bruno Henrique. Virou uma desorganização maior, aí sim o Emelec teve mais chance. Inclusive o lance que o Simon vai comentar, que se o juiz dá o pênalti, poderia ser muito pior.